do seu povo. Na sua morada santa, que prepara uma casa para o pobre. É a força e o vigor do seu povo. É a força e o Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Reunidos no amor de Cristo, celebramos a nossa fé e celebramos-la neste dia aqui em Fonte Boa com São Sebastião. É o dia da festa. Por isso queremos saudar, em primeiro lugar, a Comissão de Festas, que este ano não pôde fazer aquilo que gostava de fazer, mas acolhendo as decisões da Igreja, acolhendo as decisões também da Direção-Geral de Saúde, resume a festa à celebração desta Eucaristia, transmitida pela Exposente TV. Por isso saudamos também, com a Comissão de Festas, todos quantos nos seguem e connosco celebram através deste meio de comunicação social. E em dia de São Sebastião, este ano coincide celebrarmos também São Joaquim e Santa Ana, é o dia dos avós. Uma saudação muito especial a quantos, sendo avós, nos seguem pela Exposente TV, uma saudação especial também aos avós aqui presentes, por quem queremos rezar ao Senhor, dando graças por aquilo que eles representam na vida da família, nas nossas vidas. Para que o Senhor escute melhor a nossa oração, reconheçamos diante dele pecadores e peçamos-lhe perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. Peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna.
Concedei-nos, Senhor, o espírito de fortaleza, para que, exemplo do vosso mártir de São Sebastião, aprendamos a obedecer antes a vós que aos homens, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do primeiro livro dos Reis. Naqueles dias, o Senhor apareceu em sonhos a Salomão durante a noite e disse-lhe: Pede o que quiseres. Salomão respondeu: Senhor, meu Deus, vós fizeste reinar o vosso servo em lugar do meu pai David, e eu sou muito novo e não sei como proceder. Este vosso servo está no meio do povo escolhido, um povo imenso, inumerável, que não se pode contar nem calcular. Dai, portanto, ao vosso servo um coração inteligente para governar o vosso povo, para saber distinguir o bem do mal. Pois, quem poderia governar este vosso povo tão numeroso? Agradou ao Senhor esta súplica de Salomão e disse-lhe: Porque foi este o teu pedido, e já que não pediste longa vida, nem riqueza, nem a morte dos teus inimigos, mas sabedoria para praticar a justiça, vou satisfazer o teu desejo. Dou-te um coração sábio e esclarecido, como nunca houve antes de ti, nem haverá depois de ti. Palavra do Senhor. Quanto amo, Senhor, a vossa lei. Quanto amo, Senhor, a vossa lei. Senhor, eu disse, a minha herança é cumprir as vossas palavras. Para mim vale mais a lei da vossa boca do que milhões em ouro e prata. Quando amo, Senhor, a vossa lei. Consola-me a vossa bondade, segundo a promessa feita ao vosso servo. Desçam sobre mim as vossas misericórdias e viverei, porque a vossa lei faz as minhas delícias. Quanto amo, Senhor, a vossa lei. Por isso eu amo os vossos mandamentos, mais que o ouro mais fino. Por isso eu sigo todos os vossos preceitos e detesto todo o caminho da mentira. Quando amo, Senhor, a vossa lei. São admiráveis as vossas ordens, por isso a minha alma as obedece.
manifestação das vossas palavras ilumina e dá inteligência aos simples. Quanto amo, Senhor, a vossa lei. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, nós sabemos que Deus concorre em tudo, para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu desígnio, porque os que ele de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos, e àqueles que predestinou, também os chamou. Àqueles que chamou, também os justificou. E àqueles que justificou, também os glorificou. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo. O homem que o encontrou tornou a escondê-lo e ficou tão contente que foi vender tudo quanto possuía e comprou aquele campo. O reino dos céus é semelhante a um negociante que procura pérolas preciosas. Ao encontrar uma de grande valor, foi vender tudo quanto possuía e comprou essa pérola. O reino dos céus é semelhante a uma rede que, lançada ao mar, apanha toda a espécie de peixes. Logo que se enche, puxam-na para a praia e, sentando-se, escolhem os bons para os cestos e o que não presta, deitam-no fora. Assim será no fim do mundo.
Os anjos sairão a separar os maus do meio dos justos e a lançá-los na fornalha ardente. Aí haverá choro e ranger de dentes. Entendestes tudo isto? Eles responderam-lhe: entendemos. Disse-lhes então Jesus: por isso, todo o escriba instruído sobre o reino dos céus é semelhante a um pai de família que retira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Celebramos na comunidade a festa de São Sebastião. Mas não é de São Sebastião que vamos falar, mas vamos falar da palavra de Deus. São Sebastião falará no fim, para os que nos seguem pela Exposente TV, Dr. Penteado Neiva, que abordará a nossa festa, vem com uma comissão de festas, projetando já a festa para o próximo ano. Para além disso, todos nós conhecemos já, todos já nos é falado, a vida de São Sebastião. E a vida de São Sebastião, contemplando aqui à nossa beira, um corpo cheio de flechas, foi uma vida de alguém que entendeu o que era o reino de Deus e soube escolher esse reino, preferindo-o ao mundo. E é esse o grande desafio que o Senhor nos faz hoje, precisamente, neste 17º domingo do tempo comum. Continuamos a escutar Jesus a falar-nos por parábolas sobre o reino de Deus. E há 15 dias ele começava com a parábola do semeador que saiu a semear. E no fim explica essa parábola aos seus discípulos. Aos seus discípulos que hoje somos nós e a quem ele nos levava a interrogarmos-nos: que terra sou eu? Se a terra da beira do caminho, se a terra cheia de pedregulhos, se a terra com muitos espinhos, ou se a terra boa, que acolhia a semente boa da palavra de Deus. E olhando para São Sebastião, podemos dizer que ele foi terra boa, com o corpo carregado de flechas, porque preferiu receber a semente em si, a semente da palavra, e concretizá-la na vida, defendendo a fé em Cristo. Há 8 dias Jesus continuava a falar às multidões por meio de parábolas sobre o reino de Deus. E aí escutávamos a parábola do trigo e do joio, a parábola do fermento, e víamos que nós tínhamos que ser pacientes. E essa paciência podemos lá aprender também de São Sebastião. Pacientes uns com os outros, procurando deixar que a palavra de Deus, o reino de Deus, vença nas nossas vidas, mesmo que tenhamos que conviver com os maus. E Sebastião soube conviver com os maus, com aqueles que lhe deram a morte, o próprio imperador. Ao ponto que é condenado à morte pelo imperador Diocleciano, considerando-lhe um ingrato, porque ele tinha levado para a corte e gostava de Sebastião. Mas Sebastião não deixou de ser cristão, e ele perseguia os cristãos.
E tendo-lhe oferecido tudo para ele deixar de ser cristão, ele não aceitou. E por isso Diocleciano o considera um ingrato e lhe dá a morte. Sebastião soube conviver com os bons e com os maus. Soube amar de verdade. Soube ser fermento para os cristãos. Aliás, ouvimos várias vezes dizer que sangue de mártir é semente de cristãos. Ele derramou o seu sangue para ser semente para os cristãos dos fins do século III, mas para ser semente também para os cristãos do século XXI, que somos nós. Jesus hoje continua-nos a falar por parábolas do mesmo reino. Mas hoje já não fala à multidão. Se nos recordarmos, há 8 dias ele tinha saído do barco e foi para casa com os discípulos. E é pelo caminho que os discípulos lhe pedem para lhes explicar o sentido da parábola do trigo e do joio. Hoje estão em casa com Jesus. E então agora é só para os discípulos que ele conta estas 3 últimas parábolas sobre o reino. E o que é que ele nos quer dizer a nós, que somos os seus discípulos, com estas 3 parábolas? A do tesouro, a da pérola, a da rede. Em primeiro lugar, com o tesouro e a pérola, ele quer nos dizer que nós temos que ter prioridades na vida. Prioridades como cristãos. E saber arriscar tudo pelas nossas prioridades. O homem que encontrou o tesouro vendeu tudo quanto possuía para adquirir aquele campo e assim ficar com o tesouro para ele. Aquele que encontrou a pérola preciosa vendeu tudo quanto possuía para ir adquirir aquela pérola que há tanto buscava. Essa pérola preciosa, esse tesouro, que é o reino dos céus, encontramos-lo em Cristo. E é Ele a nossa prioridade? Olhando para Sebastião, vemos que a sua prioridade foi Cristo e por isso ele deu a vida por ele. Deu tudo quanto possuía. Nós somos capazes de dar tudo quanto possuímos para seguir a Cristo? A última parábola, a da rede, é um chamar-nos à responsabilidade de cristãos no mundo, de cristãos na igreja. Na igreja onde entram peixes grandes e pequenos, tudo vem à rede. Bons e maus. E que somos nós na igreja? Que peixes somos? Vamos ser daqueles que, quando chegar à praia, vão ser deitados ao lixo? Ou vamos ser aqueles peixes que são aproveitados, porque são bons, para o reino dos céus? Sebastião, podemos dizer, é um peixe de Deus, dos maiores. Caiu na rede e que se encontra agora no céu, no reino. À semelhança dele, se as nossas prioridades forem as prioridades do Evangelho, também seremos esse peixe bom, que cai na rede que é a Igreja de Jesus Cristo. E que nesta rede, trabalhando, testemunhando a fé, será conduzido à praia da eternidade, à felicidade eterna. Aprendamos com estas parábolas a construir já neste mundo o reino de Deus. Aprendamos com estas parábolas e com o exemplo de Sebastião a ter prioridades na vida. Que a nossa prioridade como cristãos seja Cristo e o seu reino a ser instaurado entre nós, com o nosso testemunho, com a vivência da palavra, arriscando a vida sem medo pela fé.
Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, todas as coisas visíveis e invisíveis. Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado e não criado, consubstância ao Pai. Para a nossa salvação, desceu dos céus, encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Conforme as Escrituras, subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, procede do Pai e do Filho. Com o Pai o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professam só batismo para a remissão dos pecados e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos caríssimos, unidos no Espírito Santo, peçamos a Deus Pai, para nós e para os outros irmãos, os dons que Ele tem preparados para todos, dizendo com fé e humildade: abençoai, Senhor, o vosso povo. Pela Igreja Santa e pela sua unidade, pela nossa Igreja particular e pela sua santidade, pelos ministros que a servem e todos os seus fiéis, oremos ao Senhor. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Pelos que têm de julgar e pelos que são julgados, pelos que procuram, mas não encontram, pelos que estão alegres e pelos que choram, oremos ao Senhor. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Por aqueles que têm fé e pelos descrentes, pelos que fazem de Deus o seu tesouro e por todos os que o negam e ofendem, oremos ao Senhor. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Pelos que estudam e pelos que ensinam, pelos avós, pelos pais e pelos filhos, pelos jovens, os adolescentes e as crianças, oremos ao Senhor. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Por nós próprios e pelos outros batizados, pelos leitores que proclamam a palavra de Deus e pelos acólitos que servem o altar da Eucaristia, oremos ao Senhor. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Por todos os que sofrem as consequências da atual pandemia, para que Deus Nosso Senhor conceda a cura aos enfermos, força aos que trabalham na saúde e na segurança, conforto às famílias e salvação a todas as vítimas mortais, oremos ao Senhor. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Suba até vós, Senhor, a oração universal dos vossos filhos, pelas necessidades de todos os homens, e deixa sobre nós a vossa bênção, a fim de merecermos alcançar a graça da eterna salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Oferta, símbolo de uma vida para
Orai, irmãos, para que meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba ao Senhor pelas mãos deste sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Santificai, ó Deus, com a vossa bênção, as nossas ofrendas e acendei em nós o fogo do vosso amor, que levou São Sebastião a vencer os tormentos do martírio. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte. À imitação de Cristo, vosso Filho, o sangue do glorioso mártir São Sebastião, derramado pela confissão do vosso nome, manifesta as maravilhas do vosso poder. No seu martírio, Senhor, tirais força da fraqueza humana e fazeis da nossa fragilidade o testemunho da vossa grandeza, por Cristo nosso Senhor. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando com alegria. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas, por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, com o poder do Espírito Santo. E não cessais unir para vós um povo, que de um extremo ao outro da terra vos ofereçam a oblação pura. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o dia em que o vosso Filho unigênito
Humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam para nós no corpo e sangue de Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que lhe ia ser entregue, tomou o pão, dando graças, abençoou-o, partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja, vede nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue de vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, São Sebastião, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, e todos os santos por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade, ao longo da sua peregrinação na terra, com o vosso servo Papa Francisco, o nosso arcebispo Jorge e seu auxiliar, e os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, diáconos e catequistas, e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente às preces desta família, que vos dignastes reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos e de todos os que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos com eles eternamente na vossa glória. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Por Ele, concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estás
Livrai-nos de todo mal, Senhor, especialmente da soberba de coração que nos fecha nos valores terrestres e nos impede de pensar, desejar e procurar os bens futuros. Fazei que, exemplo de São Sebastião, demos testemunho da nossa fé enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, vós estáis sempre pronto a acolher cada homem que vos procura. Não permitais que o nosso coração se feche aos irmãos. Fazei de todos nós construtores de paz e unidade, vossos mensageiros junto dos irmãos, como é da vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para o banquete do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O corpo de Cristo.
Oremos. Deus de bondade, que estes sagrados mistérios nos concedam a fortaleza de ânimo que levou o vosso mártir São Sebastião a vos servir fielmente e a vencer o martírio. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Senhor Jesus, Salvador do mundo, esperança que não conhece. Imploramos a vitória sobre o flagelo deste vírus que se está a difundir, a cura dos doentes, a proteção dos que estão sãos, o auxílio para quem presta cuidados de saúde. Mostra-nos teu rosto de misericórdia e salva-nos com teu grande amor. Tudo isto pedimos por intercessão de Maria, Nossa Senhora da Saúde, tua e nossa Mãe, que fielmente nos acompanha, tu que vives e reinas pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco. Deus Pai Todo-Poderoso, que vos criou com amor infinito, continua a acumular-vos das graças e bênçãos do céu. Deus Filho, que deu a maior prova de amor por vós, morrendo na cruz e ressuscitando, deposita nos vossos corações a alegria de servir os irmãos. Deus Espírito Santo, fonte de vida e de amor, vos dê força e coragem para viver a fé toda a vossa vida. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. A terminar, quero agradecer em nome da comunidade à Comissão de Festas. Não tiveram que fazer muito este ano, mas já fazem muito, acolhendo as decisões da Igreja, as decisões do Governo, para lutarmos contra a pandemia. Todos gostaríamos de ter uma festa grande. Para o ano estamos cá, não é? E vamos trabalhar todos. A própria comunidade vai colaborar para que para o ano a festa possa ser aquela festa que sempre quisemos e que também queríamos este ano, mas fazemos festa de outro modo. Os meus parabéns também à Comissão, porque inicialmente tínhamos previsto a Eucaristia à tarde, preferiram de manhã, dialogamos, e já que é de manhã, faz todo o sentido neste domingo termos a nossa adoração. É o domingo da adoração, por isso vamos continuar agora com a adoração até à meia hora. Despedimos dos que nos seguem pela Exposente TV, que enquanto nós ficamos em adoração, eles vão passar o documentário que foi feito para marcarmos este dia para quem nos segue. E no fim, nós vamos estar em adoração. Mas podemos ver esse documentário e convido a vê-lo depois, à tarde. É uma maneira de marcar o dia também, porque podem consultar na Exposente TV, porque lá estará o documentário e a missa e a Eucaristia que celebramos em honra de São Sebastião. Por isso nos pedimos assim daqueles que nos seguiram, connosco que estão a fazer festa, e vão conhecer melhor a nossa festa de São Sebastião. Para os que ficam, ou que possam ficar mais momentos em oração, acompanhando São Sebastião, bendigamos ao Senhor.
graças e louvores te dei a todo momento. Ó Santíssimo e Diviníssimo Sacramento, Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo. peço perdão das que não creem, não adoram, não esperam e não amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço perdão das que não creem, não adoram, não esperam e não amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço perdão das que não creem, não adoram, não esperam e não amam. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade do nosso Senhor Jesus Cristo, presente em todos os sagrados da terra, em oração por trás sacrilégio e defensas, com que ele mesmo é ofendido, no resto do Espírito Santíssimo Coração, e do coração do Padre Maria, peço a conversão dos povos. Jesus, manso e humilde de coração, doce coração de Jesus que tanto nos amais, Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento, Sou Ana Rita, em representação da Comissão de Festas de São Sebastião, Fonte Boa Esposende, santo de devoção contra a fome, peste e guerra. Partilhamos desta forma um pouco do trabalho que desenvolvemos para levar a cabo esta tradição que tanto nos orgulhamos. Estas festividades iniciam-se habitualmente com o hastear da bandeira um mês antes. 9 dias antes, damos início à novena em honra de São Sebastião. No sábado anterior, a Comissão de Festas, juntamente com os tramboleiros, percorrem a freguesia, anunciando o início da festa. Este dia é um dia muito intenso, cheio de alegria, com o som dos bombos e das gaitas de foles. Na quinta-feira, celebramos uma missa campal na Capela da Senhora da Graça e, em seguida, uma procissão de velas até à nossa igreja. Durante este fim de semana festivo, temos entretenimento para todas as idades, desde insufláveis, cantares ao desafio e diversos artistas, tentando sempre surpreender ano após ano. Terminamos este fim de semana com a missa solene em honra de São Sebastião. Seguidamente, os seus atos religiosos que culminam em procissão. Finalizamos este dia com um Festival Internacional de Folclore e, em seguida, uma sessão de fogo de artifício. Este ano, dadas as circunstâncias pela qual estamos a passar, não deixamos que esta tradição acabasse e, mesmo assim, mantemos a novena e a missa solene. A todos os fonteboenses, os seus familiares e a todos os que colaboram connosco nesta festa, deixamos o nosso agradecimento e um até já, porque esta tradição não será para acabar. Até para o ano e obrigada. A grande festa dos fonteboenses, desde o século XIX,
é, sem dúvida, ao mártir São Sebastião. Aliás, eram dias fixos. Se agora temos as festas a celebrarem-se no último domingo de julho, último fim de semana de julho, desde sempre as festas se celebravam no dia, eram 3 dias, o dia 23, 24 e 25 de julho. E eram festas imponentes, eram festas com uma afluência enorme de pessoas, de forasteiros que vinham até Fonte Boa, ao ponto de já em finais do século XIX eram requisitadas praças militares que vinham aqui, normalmente acompanhadas por um tenente, para preservar a segurança e a calma nestas festas. Eram aqui que vinham as mais importantes bandas de música daqui da região. Os maiores oradores também da região e os mais importantes oradores eram chamados para aqui fazerem o sermão da festa. Mas havia também, curiosamente, em simultâneo, reservavam o dia de vésperas também para um outro mártir, para o São Roque. Faziam um sermão ao São Roque. Aliás, estas duas devoções são normalmente andam muito juntas, o São Roque e o São Sebastião. E, portanto, os fonteboenses faziam prestavam homenagem a essas duas grandes devoções. O dia de São Sebastião, normalmente, as pessoas eram acordadas com uma grande salva de tiros, de foguetes. Normalmente as pessoas diziam de 21 tiros de dinamite, era assim que aparecem referências, e ao meio-dia, então, aí eram queimadas girândolas de foguetes e entravam as festas no terreiro da festa, da festividade. Depois percorriam toda a freguesia e dava-se início, logo no início da tarde, a um momento muito especial, que é o levantamento dos 2 mastros que aqui eram colocados. Mastros que chegavam a ter mais de 30 metros de altura e que não eram propriamente o mastro onde eram colocadas as prendas para serem resgatadas, não. Eram mastros para segurarem os milhares e milhares de lumes de balões venezianos que iluminavam todo o terreiro da festa. Os fonteboenses não brincavam em serviço, como se costuma dizer. Preparavam a sua festa com muito rigor, com muita alegria. E então a procissão ao seu São Sebastião, essa era de uma riqueza indescritível. As referências, a leitura dos documentos que descrevem essa procissão são ricos em termos de dados. Gostaria de dizer que a nível do concelho, é a única freguesia que eu conheço em que essa tradição era praticada, que à frente, alguns minutos antes de sair a procissão, saía o chamado carro das ervas. Esse carro das ervas era ricamente ornamentado, eram carros de bois. Os bois eram ali bem escovadinhos, os seus chifres bem envernizados e ornamentados com flores. Os jugos também eram muito decorados, era o jugo certamente mais rico da freguesia, era todo decorado também com flores. E o carro, esse, carregava tudo o que era ervas aromáticas e que certamente seriam produzidas para esse ato. Esse carro das ervas, como eu disse, saía antes da procissão e tinha
uma função muito especial. Era perfumar todo o percurso da procissão. Daí se chamar o carro das ervas. Depois saíam os andores, andores imponentes. Então o de São Sebastião era um andor enorme. Depois integravam a procissão todas as instituições da freguesia. Nessa procissão incorporavam-se todas as instituições da freguesia. As confrarias, as irmandades, os movimentos católicos e também as figuras mais gradas, os beneméritos da freguesia. E havia duas figuras que eram imprescindíveis na procissão de São Sebastião. O carro triunfal e o carro das Virgens. O carro triunfal levava o coro das pessoas que cantavam hinos ao São Sebastião e que eram ensaiados por um grande mestre da música, e o carro das Virgens. O carro das Virgens, que num dos anos aparece a referência como a carruagem das Virgens, que tem a ver com as meninas que nesse ano faziam a primeira comunhão e que, vestidas de branco, eram transportadas nesse carro, nessa carruagem, e ao longo do percurso da procissão iam atirando flores, rosas a quem assistia. É uma procissão interessantíssima. É evidente que é muito difícil recriar nos dias de hoje essa procissão. Mas não será assim tão difícil alguns desses quadros poderem constituir também elemento da festa, do arraial. E por falar no arraial, há alguns dados que também merecem referência. Em 1900, por exemplo, na festa de 1900, aparece uma nota muito importante a dizer que a Clarinha de Fão montou aqui a sua banca para vender os seus doces. É uma nota muito importante. Outra nota. Uma doceira de Barcelos contratou 30 mulheres de Fonteboa para, nesse dia, andarem a transportar os doces de Barcelos para o arraial do São Sebastião de Fonteboa. Era, sem dúvida, uma festa enorme. Uma festa onde vinham forasteiros de tudo que era de Viana, da Póvoa, de Barcelos. E era tão importante a afluência de público a esta festa que, a partir de 1904, no convite que era feito aos turistas, aparece mesmo a referência aos turistas que se queiram deslocar até Fonteboa, tinham carreiras especiais que saíam de Viana, de Barcelos, de Braga e da Póvoa. Isto significa e diz qual a importância desta festividade. Estamos na igreja de Fonteboa. Eu atrevo mesmo a dizer uma das igrejas ricas em termos de arte do nosso concelho, com imagens fabulosas, uma riqueza de imagens não muito normal numa igreja. O padroeiro, o Divino Salvador, que se encontra no altar-mor, mas cuja festa principal não é propriamente ao seu padroeiro. Aliás, o que acontece a muitas freguesias do nosso concelho, em que a festa principal não é propriamente ao padroeiro, mas a uma devoção, não queria dizer, enfim, secundária, mas é assim que se tem que dizer.
Neste caso, em Fonteboa, a grande devoção é ao mártir São Sebastião. Eu penso que devemos começar por aí. É que Fonteboa tinha, ao longo dos séculos, teve outra freguesia e depois também teve outra anexa, mas era formada, de certa forma, por 3 freguesias, que era a freguesia de Alapela, que era independente, na Idade Média, e que a sua igreja paroquial era aquela que nós chamamos agora a Capela de Senhora da Graça. E depois teve também, durante muitos anos, como anexa a freguesia de Barqueiros. Entretanto, desanexou-se Barqueiros e foi extinta a freguesia de Alapela. E tudo se centra depois na igreja paroquial de Fontemá. E vale a pena, se calhar, recordar que era assim que se chamava esta freguesia até ao século XVI. Era Fontemá, que estou convencido que tem a ver com uma tradição pagã de culto das águas, o culto das águas, que se praticava numa fonte, uma fonte que se encontra e que foi deslocada do local primitivo e que se encontra atualmente junto à sede da Junta de Freguesia, aqui conhecida pela Fonte do Couto. Essa fonte, que teria umas águas onde as pessoas iam naturalmente praticar cultos ligados à água, cultos pagãos, e por isso mesmo era a terra da Fonte Má. Mais tarde, no século XVI, com D. Frei Bartolomeu dos Mártires, o São Frei Bartolomeu dos Mártires, arcebispo de Braga, agentes de Fonteboa pedem-lhe para mudar o nome, porque já não havia razão nenhuma para continuar-se a chamar Fonte Má. Ele, com todas as informações disponíveis, conclui que, de facto, já não havia prática desse culto ligado às águas e vai ele alterar o nome à freguesia. Estamos no século XVI, vai alterar o nome. Numa visitação que faz aqui à freguesia, vai alterar o nome para Fonte Boa. Daí que é importantíssima a figura de D. Frei Bartolomeu dos Mártires para a história de Fonteboa. Mas vamos então para o nosso mártir São Sebastião. São Sebastião torna-se um capitão, um homem, um soldado, um general do imperador romano, Diocleciano, mas este não sabia que ele era cristão. Quando chega a essa conclusão, expulsa-o do seu exército e pede-lhe para abandonar Roma. Ele não faz isso, é preso, é martirizado e passa ele próprio a ajudar os cristãos que na altura eram muito perseguidos. São Sebastião aparece-nos de uma forma muito interessante, a sua representação iconográfica. Ele de facto foi martirizado, ele foi colocado à disposição de arqueiros que dispararam contra ele setas e o mataram. Depois foi abandonado na chamada Cloaca Máxima, era onde iam todos os dejetos da cidade, mas ele pede e foi ajudado para ser sepultado junto dos grandes fundadores da Igreja
de Roma. Ele aparece-nos assim, em termos de representação, mas isto é uma representação recente. Ele aparece-nos muitas vezes, naturalmente, preso a uma árvore. As setas não aparecem, algumas das vezes as setas não aparecem ligadas ao corpo do São Sebastião, e ele só a partir de uma corrente italiana já do século XVI, é que a figura dele aparece como jovem, esbelto e desnudado. Era a tradição italiana do belo, da beleza humana. E é assim que ele nos aparece aqui representado, porque ele muitas vezes aparece-nos já velhote, com umas vestes bem diferente desta representação que temos aqui na igreja de Fonteboa. O São Sebastião é advogado da guerra, advogado contra a guerra, contra a fome, contra a peste. E é de notar que em 1917, 1918 e 1919, as grandes festas aqui de Fonteboa, em honra do mártir São Sebastião, vão precisamente ser celebradas e ser promovidas por todos aqueles jovens que foram chamados para participar na Primeira Grande Guerra. Também, durante a mesma, agentes de Fonteboa faziam inúmeras preces a São Sebastião para livrar os jovens de Fonteboa e todos os jovens portugueses do flagelo da guerra e de morrerem na guerra. E também advogado ou patrono contra a peste. Mas é uma coisa curiosa, porquê a peste? Nós sabemos que o símbolo da peste são as setas. E não é por acaso que ele aparece cravado de setas. Não cravado com a peste, mas para simbolizar que aquelas setas mortíferas da peste não o conseguiram matar. Daí que os empestados da Idade Média acabam por se apegar ao mártir São Sebastião quando estavam a padecer dessa grave doença. E é assim que ele aparece como o grande defensor dos empestados. Se falarmos também, e isto é uma ligação que podemos fazer, a grande festa aqui de Fonteboa é ao São Sebastião. Mas há outras festividades que se faziam. À Senhora da Graça, tendo de facto perdido o estatuto de freguesia, as pessoas continuaram a fazer-lhe a sua festa à Senhora da Graça. E também faziam, aparece na documentação, com muita frequência, a festividade ao Cristo Rei. E é nessa altura que se juntavam todas as instituições da paróquia, confrarias, irmandades, movimentos religiosos, e eram eles que promoviam a festa ao Cristo Rei. E era nessa altura que eram entronizados os novos confrades dessas instituições. Uma tradição extremamente bonita aqui na freguesia de Fonteboa, peço desculpa. Mas também, quando eu disse logo no início que esta igreja é rica em termos de património, com muitas devoções, se calhar também a isto não é alheio o facto de ser uma das freguesias onde os seus abades eram das figuras mais importantes da Arquidiocese de Braga. Os Meira Carrilho, enfim, e outros abades que por aqui passaram, que acabaram por ser deputados
à nação, deputados, enfim, do tempo da monarquia, do Parlamento monárquico, do Senado, foram vigários gerais, doutores e licenciados, quase todos, bispos. Portanto, ou seja, o prelado ligado a esta igreja era sempre oriundo de famílias extremamente ricas e influentes da nossa região. Gostaria de recordar que o fundador do mosteiro, do grande templo do Bom Jesus de Fão, foi precisamente um abade de Fonteboa. E isso justifica toda esta riqueza e toda esta, como é que posso dizer, toda esta a participação dos fonteboenses nos movimentos da Igreja de Fonteboa. É a tradição a falar mais alto.